Então, hoje a gente vai entrar no tema 3 e falar um pouco sobre os indicadores de saúde e a Agenda 2030, né? Que quando o governo, o ministério, eles fazem a organização do calendário para poder saber como é que eles vão ter que agir durante os anos, eles já fazem um calendário muito extenso. Então, até o ano de 2030, já se tem vários projetos em andamento e organização para poder chegar em alguns objetivos. Então, é provável que você já tenha ouvido falar em verminoses, que são doenças causadas por vermes, que parasitam as pessoas. A ascaridíase e a teníase são exemplos de verminoses. A primeira é causada por um verme conhecido popularmente por lombriga, e a segunda pelo verme conhecido como solitária ou tênia. Nos dois casos, o verme adulto vive no intestino dos seres humanos. Então, aqui são os dois exemplos, ó, que é a lombriga e esse aqui é a tênia. A lombriga, ela pode chegar até cerca de 30 centímetros de comprimento, o tamanho de uma régua. E o problema maior da lombriga não é ela sozinha, porque ela se multiplica muito rápido. E quando o passar do tempo que ela vai se multiplicando dentro do estômago da pessoa, ela pode interromper a passagem da comida, para poder o intestino, ele não vai conseguir mais absorver os nutrientes, vai causar o que chamamos de obstrução, como se fosse um entupimento do intestino. E aí tem que ser retirado através de procedimento cirúrgico. Já a tênia, ela pode chegar até 3 metros de comprimento, então ela é muito grande e ela é achatada, ela parece uma fita. E ela pode chegar até 3 metros dentro do intestino de um adulto. Que, professor, mas como é que ela vai chegar desse tamanho dentro da gente? Ela se enrola todinha, é como se pegasse uma fita e se enrolasse. Eu acho que eu tenho um exemplo aqui de uma fita. É como se, por exemplo, ela fosse uma fita métrica, ela é fininha que nem essa fita. E essa fita, ela, ó, enrolada, que nem eu enrolei aqui, não é desse jeito que ela se enrola, mas um exemplo, né? Enrolando assim, olha, o tamanhozinho que a fita fica. Mas essa fita mede 1,5 m. Então a tênia dentro do estômago é mais ou menos assim, ela começa a se enrolar, não bonitinha desse jeito, mas se enrolar de qualquer jeito, se embola, se embola, se embola, e aí ela cabe. Mas no final das contas ela pode chegar até 3 metros de comprimento dentro do intestino de uma pessoa. Na ascaridíase, a contaminação se dá por meio de ovos das lombrigas. Eles estão presentes nas fezes das pessoas infectadas. Portanto, a contaminação ocorre em situações de falta de saneamento básico. O indivíduo contaminado defeca ao ar livre, liberando os ovos no solo ou na água. Hábitos inadequados de higiene pessoal, como não lavar as mãos após ir ao banheiro, ou falta de higienização adequada da água e de alimentos frescos, como frutas e verduras, fazem com que os ovos cheguem até a boca e daí ao intestino. Assim como a ascaridíase, a teníase está associada à falta de saneamento básico, a hábitos de higiene pessoal inadequados e à contaminação da água dos alimentos oferecidos a porcos e bois. A doença é transmitida pelo porco e pelo boi, que ingerem as fezes humanas contendo os ovos conforme comem capim ou outros alimentos contaminados. No estômago desses animais, os ovos se rompem e deles saem larvas que se alojam nos músculos. As pessoas que comem a carne contaminada crua ou mal cozida adquirem a teníase. Então, no caso da ascaridíase, é só se a pessoa tiver contato com os ovos. No caso da teníase, que é a solitária, que é essa que chega até 3 metros, ela você pode comer carne de porco ou carne de boi. Se tiver contaminada a carne, aí você adquire a doença. Por isso que diz que a carne ela tem que ser bem passada, bem cozida e bem passada, porque aí ela sendo bem cozida e bem passada, ela mata e dissolve todas as vermes que tiver nela, todas as larvas. Então, o governo em si, como fala aqui que a nossa temática são indicadores de saúde e agenda, ele tem cartazes e eles divulgam cartazes relacionados a todas as doenças,
Mas um cartaz específico aqui que foi colocado no livro: hanseníase, verminoses e tracoma. Hanseníase é uma doença bacteriana, né? Ela é causada por bactérias. E o tracoma é também uma doença bacteriana dos olhos. E as verminoses são esses dois exemplos, por exemplo, que a gente deu. Em relação entre a qualidade da água e a saúde, é evidente a relação entre essas duas coisas. E muitas doenças e mortes estão relacionadas à água contaminada. A cólera, por exemplo, é uma doença causada por uma bactéria que se instala no intestino das pessoas e pode provocar diarreia e vômito. Assim como na teníase e ascaridíase, a cólera é uma doença de veiculação hídrica. Como assim hídrica? Veiculação hídrica. Veiculação é que tem veículo, né? Que usa como forma de transporte. E hídrica tem relação com água, né? Hidrelétrica, como hidrelétrica tem relação, como hidrofílica, hidrofóbica, tudo que tem hidro, a gente trata como água. Então, veiculação hídrica quer dizer que ela é transmitida pela água. Nesse caso, sendo contaminada pelas fezes e pelo vômito dos doentes também. A incidência de cólera é um dos indicadores básicos de saúde brasileiros. A incidência de cólera corresponde ao número de casos dessa doença na população de um certo espaço geográfico em determinado ano. Os indicadores de saúde são parâmetros utilizados para descrever e analisar a situação da saúde de determinada região, por exemplo, estado ou país também. Então, o governo ele tem certos indicadores para saber se as pessoas estão fisicamente, né? Lembrando que a gente tem 3 fatores, mas então que eles são fisicamente saudáveis. Esses indicadores, eles podem ser o quê? Como, por exemplo, a cólera. Se a cólera estiver em alta, eles sabem que a cólera é uma doença transmitida através da água. Então, se a cólera estiver alta, então eles já sabem que é, a água está contaminada. Então, eles vão fazer, o governo vai se organizar para fazer o saneamento básico para poder descontaminar a água. E por aí vai. Daqui a gente tem os indicadores de saúde. Os indicadores de saúde, eles têm as medidas da taxa de incidência de uma doença. A taxa de incidência de dengue, por exemplo, é um desses indicadores. Ela representa o número de casos novos confirmados de dengue a cada 100 mil habitantes em uma população. A dengue, eu vou explicar sem precisar ler aqui para vocês, mas a dengue ela pode ser causada pelo mosquito chamado de Aedes aegypti, né? E o Aedes aegypti, ele não causa só a dengue, ele pode causar a dengue, a chikungunya, a zika e a febre amarela. Só um mosquito, ele consegue transmitir 4 doenças diferentes. Apenas um mosquito consegue transmitir 4 doenças. Como ele transmite essas 4 doenças? O mosquito, que é o Aedes aegypti, ele tem dentro dele o vírus, que não faz mal para ele. E no momento que ele pica a gente, ele solta um pouquinho de saliva. E nessa saliva vai o vírus. Ou o vírus da zika, ou o vírus da chikungunya, ou o vírus da dengue, ou o vírus da febre amarela. E quando ele pica a gente, aí a gente fica doente. Então, é uma forma muito fácil, através de mosquito, mais fácil do que as outras doenças que eu falei antes, que tem que ser através da água, do alimento não lavado, da carne mal cozida. O mosquito é muito mais fácil de transmitir a doença do que esses outros meios que eu falei. E ele acaba, por ser tão fácil de ser transmitido, acaba sendo um indicador de saúde. Por quê? Esse indicador, aí bem aqui ó, no parágrafo diz, o indicador ajuda a prever, por exemplo, onde há focos de proliferação do mosquito, mais frequentes na época chuvosa, já que o mosquito precisa de água para se reproduzir, e em que locais a população ocorre mais risco de contrair a doença. De modo parecido, o conhecimento sobre a ocorrência de outras doenças, como sarampo, tuberculose, febre amarela, fornece informações valiosas que orientam as ações governamentais. Então, se tem muitos casos de dengue em uma determinada região, o governo vai saber o porquê está acontecendo dengue naquela região, ou chikungunya ou zika. Ao chegar lá, ele vai ver, por exemplo, talvez um córrego, talvez um igarapé, ele talvez vá ver
algum lugar com água parada, em que o mosquito ele pode se multiplicar. Então, quando ele vê isso, eles temos que ajeitar. Então, eles ajeitam para diminuir o foco. Então, estar doente acaba sendo um indicador de saúde. A taxa de mortalidade infantil corresponde ao número de mortes de menores de 1 ano de idade por 1.000 indivíduos. Um exemplo, em 2017, a taxa de mortalidade infantil brasileira foi de 13,3, de acordo com o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Esse parâmetro estima o risco de os bebês morrerem em seu primeiro ano de vida e, de modo geral, sinaliza as condições de desenvolvimento socioeconômico. Então, quando fala-se de mortalidade infantil, fala-se de crianças de menos de 1 ano de idade. O indicador já foi muito alto no Brasil, sendo que em 1940 a taxa de mortalidade infantil era de 147 mortes por 1.000 bebês. Então, a cada 1.000 bebês, cerca de 147 bebês morriam. A partir de meados da década de 40, o país passou a ter queda nas taxas de mortalidade, em parte por conta da descoberta do uso dos antibióticos. Os quais permitiam combater de maneira efetiva doenças infecto-contagiosas. Mais recentemente, campanhas de vacinação, de incentivo ao aleitamento materno, programas de nutrição infantil, aumento no número de residências com saneamento adequado, foram algumas ações governamentais que ajudaram a diminuir a taxa de mortalidade infantil. Aí aqui tem um gráfico da evolução da taxa de mortalidade. No ano de 2000, estava cerca de 29% dos nascidos vivos que eram mortos, que acabavam morrendo. E essa taxa caiu em 2016 para menos de 13%, aqui para menos de 15%. Então, a taxa de mortalidade infantil teve uma queda aí em quase 20 anos, né? Deu menos de 20 anos aqui, mas quase 20 anos, teve uma queda muito brusca. Então, a gente antes tinha uma taxa de mortalidade infantil muito alta, que hoje é bem baixa. A quantidade de campanhas de vacinação que a gente viu, né? No início a gente viu sobre a revolução da vacina, que antigamente eles achavam que a vacina, não sabiam que era vacina, mas que hoje sabem-se da importância e, por conta disso, a gente diminui cada vez mais mortes. E daí veio as formas de tentar fazer com essa mortalidade infantil ela não fosse continuar sendo alta. Então falaram sobre o aleitamento materno. O que é aleitamento materno? É amamentar. Amamentar é uma coisa que não dá para tirar do bebê porque é o primeiro alimento dele. E o primeiro alimento dele, ele é muito, muito importante, pois é rico em nutrientes, em gordura, para o bebê pegar anticorpos, pois também no leite materno tem anticorpos da mãe que ela passa para ele. Então é super importante o aleitamento. E não só o aleitamento no sentido de, vou amamentar, mas apenas ele durante os primeiros 6 meses de vida. Não dá outra coisa a não ser o aleitamento materno, porque ele é muito importante para que o bebê ele tenha aquela base no início da vida. Em 1974, as crianças eram amamentadas em média por 2 meses e meio e depois os pais davam comida normal para elas. Em 2006, esse número subiu para 14 meses. No ano de 1986, somente 2% das crianças com até 6 meses de vida recebiam exclusivamente leite materno. Em 2008, essa porcentagem subiu para 41%. Então, em 74, apenas 2 meses. Em 2006, 14 meses amamentando. Em 86, 2%. Em 2008, 41% amamentavam até os 6 meses exclusivamente. Então, essas campanhas realmente elas funcionam. Essas campanhas elas realmente funcionam para poder acontecer a melhoria na qualidade de vida da gente, né? Vocês, por exemplo, quando eram bebês, vocês já nasceram, né, no ano 2000, e aí vocês já entraram nessa época em que as campanhas já tinham sido muito fortes e a porcentagem de aleitamento materno já tinha aumentado muito. Aí a gente entra da parte também
de saneamento básico. O que é que entra em saneamento básico? É cuidado com a água, cuidado com o esgoto, tratamento da água, de lixo, tudo isso é saneamento básico. Em relação ao saneamento básico, a gente tem que, segundo os dados, cerca de 52% da população tem acesso à coleta de esgoto. A porcentagem de brasileiros atendida com abastecimento de água é maior que 83%, mas esse serviço ainda não é oferecido a todos os domicílios. A gente tem aqui dois gráficos, né, que mostram dois mapas, que aqui a população atendida por tratamento de água em 2017 e a população atendida por tratamento de esgoto em 2017. Aqui a gente vê, por exemplo, que em 2017 as regiões que eram mais atendidas por tratamento de água era a região centro-oeste, sudeste e sul. E as menos, apesar de ter uma grande porcentagem no nordeste, as menos eram nordeste e norte. Em relação a esgoto, mais é atendida pelo tratamento de esgoto era a região sudeste, seguida da região centro-oeste e depois da região sul. E como sempre, as menos atendidas por esgoto era a região nordeste e norte, sendo o norte, a região norte, ainda menos atendida do que a região nordeste. Outro indicador que diz que é de saúde, apesar de as pessoas acharem que não tem muita relação, é o nível de escolaridade. Que o nível de escolaridade dos responsáveis pela família influencia significativamente as condições de saúde das crianças. Sabe-se que a atenção à saúde das crianças é influenciada de maneira positiva pela alfabetização da população adulta, principalmente das mães. A análise desse indicador permite verificar o desenvolvimento educacional de diferentes grupos da população e ajuda nos processos de planejamento e acompanhamento das políticas públicas de saúde e educação. Para mensurar o nível de escolaridade em determinada região, verifica-se a distribuição percentual da população local de 15 ou mais anos de vida por grupos de anos de estudo. O tempo que cada pessoa com 15 anos ou mais teve educação formal influencia, por exemplo, no acesso que essa pessoa terá a informações sobre saúde e nas decisões que tomará. Então, a gente tem que a escolaridade, a taxa de analfabetismo e a porcentagem de crianças que frequentam a escola, elas têm um indicador muito forte no padrão de vida da população. Outra coisa que influencia também é a renda, a taxa de desemprego e a taxa de trabalho infantil, pois isso permite localizar como é que as pessoas estão em relação à vulnerabilidade socioeconômica. O combate à pobreza é uma forma de diminuir as diferenças de oportunidade resultantes da distribuição desigual de renda entre várias camadas da população. Uma das políticas públicas adotadas no Brasil foi a criação de programas de transferência de renda. Esses programas sociais, eles beneficiam pessoas ou famílias em situação de pobreza ou de extrema pobreza. Já em relação à Agenda 2030, que é como eles irão, o país se organiza em relação aos demais, os anos seguintes que estão seguindo, é que em 2015, né, 5 anos atrás, líderes de diversos países se reuniram e criaram um plano de ação para acabar com a pobreza. Esse plano é chamado de Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, contendo 17 objetivos a serem alcançados, os que são chamados ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Apesar das diferenças entre as nações, todas elas enfrentam desafios e estão interligadas por diferentes redes de relação. Por isso, pessoas de todo o mundo foram convocadas a participar desse plano ambicioso, voltado para a sustentabilidade global. A Agenda 2030 tem esse nome pois a data define o prazo limite para atendimento da maioria das metas traçadas pelo plano. O desenvolvimento sustentável parte do princípio de que as atividades das gerações atuais não devem comprometer a possibilidade de as gerações futuras terem suas necessidades atendidas. Entre os temas das ODS encontram-se a eliminação da pobreza, fome zero e a agricultura sustentável, saúde, bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, que é a mesma oportunidade de direitos iguais para homens e mulheres,
Acesso à energia a todos, crescimento econômico sustentável, padrões de produção e consumo sustentáveis, combate às mudanças do clima, conservação e uso sustentável dos oceanos, mares e recursos marinhos, promoção das sociedades pacíficas e justas. Embora sejam agrupados em categorias diferentes, os objetivos se relacionam e um pode ter impacto sobre o outro. Acompanhe um exemplo a seguir. Um dos itens da Agenda 2030 está relacionado às questões da fome e da melhoria da nutrição. Prever acabar com a fome e garantir o acesso a todas as pessoas, em particular aos pobres e aos indivíduos em situação de vulnerabilidade, incluindo crianças. A subnutrição, condição em que o consumo habitual de comida por um indivíduo é insuficiente para garantir a quantidade de energia e os nutrientes necessários para uma vida ativa e saudável. Aqui a gente tem um gráfico que mostra a porcentagem de subnutridos por país da América do Sul. Em 2004 a 2006, a gente tinha que a Bolívia estava como um dos países com maior quantidade de número de pessoas subnutridas, que não estavam tendo alimentação adequada. E nós estamos bem aqui, ó, com 4,6%. Então, a Bolívia é seguida do Peru e depois do Equador como os 3 países com maior taxa de subnutridos na América do Sul. Já em 2015 para 2017, essas taxas todas caíram. A gente teve uma queda, mesmo que não tanto em alguns países, como por exemplo Venezuela, que acabou elevando o número de casos, nas outras, todas as outras tiveram, mesmo que pequena, tiveram um pouco de queda. Já tiveram outros países que tiveram uma queda substancial, como é no caso da Bolívia, que caiu de 30% de subdesnutridos para 19%. Então é uma queda muito alta. Ou até mesmo no Peru, que era de 19 para 8. Hoje a ordem mudou, em que a gente tinha a Bolívia, o Peru e o Equador. Atualmente a nossa ordem de 2015 2017 é Bolívia, Venezuela e Paraguai. Então, o Peru e o Equador, eles caíram tanto na taxa de subnutridos que eles acabaram saindo das taxas do pódio dos 3 piores países em relação à subnutrição. A saúde na agenda. Então, algumas metas que são determinadas na agenda de 2030, que ali são os objetivos, né? São 17 objetivos e são 13 metas. Acabar com as mortes evitáveis de recém-nascidos e crianças menores de 5 anos, acabar com as epidemias como AIDS, tuberculose e doenças tropicais negligenciadas, que são como malária, que atinge a população, reduzir pela metade as mortes e os ferimentos globais em acidentes em estradas, assegurar o acesso universal a serviços de saúde sexual e reprodutiva, planejamento familiar, educação, saúde reprodutiva em estratégias e programas nacionais, atingir a cobertura universal de saúde, que inclui serviços de saúde de qualidade, medicamentos e vacinas de qualidade e preço acessível, reduzir o número de mortes e doenças por produtos químicos perigosos, apoiar a pesquisa e o desenvolvimento de vacinas e medicamentos para doenças transmissíveis e não transmissíveis. Nesse contexto, fica clara a importância dos indicadores de saúde de cada país como ferramenta para direcionar as ações governamentais. Daí, a gente encerra esse módulo. Deixa eu parar aqui de compartilhar. Vocês vão responder a atividade que já está disponível lá no Google Sala de Aula. Mas, fora a atividade essa semana, não só essa semana, mas vocês têm até o final do mês, eu acho que já devem ter aparecido para